Nas indústrias que você passou, quais são as principais dores dos dados de implementação de projetos? Uma boa pergunta. Eu tive, assim, né, nesses 22 anos, eu tive vamos dizer, três capítulos, três partes grandes, assim, né? 3 fases marcantes da minha carreira. Primeiro, eu trabalhei numa área de financeira, em que, assim, eu trabalhei no Itaú, no Unibanco, que depois virou Itaú, que o mote, assim, o grande problema de negócio que a gente tinha era fazer a adequação da verba de PDD, através da Basileia. Então, o desafio era, existia uma metodologia preparada pela Basileia, tal, e que a gente tinha que implementar e ver se aquele modelo fazia sentido para a carteira do banco. Então, assim, essa foi uma grande... que era muita estatística, era modelo de VAR e tal. Essa foi uma pequena parte. Eu não me identifiquei, porque assim, era um negócio muito engessado, muito frio, não tinha espaço para criatividade e para entender o negócio. Que assim, desde da época da faculdade, eu percebi que assim, o meu forte era a parte de... Eu gosto muito da parte técnica, gosto muito de codar e tal, mas eu vejo como que o meu diferencial nas empresas que eu passei era a comunicação. Então, teve essa parte do mercado financeiro, que não foi tão legal. Em seguida, eu fui procurado por um headhunter com 3 anos de carreira, para fazer parte de uma indústria de base, uma indústria petroquímica. Né? Química, que baita mudança. Baita mudança. E assim, é um negócio que a hora que eu entendi, e lá a parte, uma indústria química, petroquímica, é muito processo de transformação. E ali eu falei, puxa, ali eu comecei a ver oportunidades, assim, existia a planta, assim, né, uma planta fabril petroquímica, ela é composta por vários processos, e tem os produtos que tem os diversos equipamentos e tem um roteiro de produção. E o que eu via que era o grande gap dessa indústria química petroquímica? Não existia uma orientação com relação aos melhores produtos para vender. Você poderia preencher a planta, a ocupação da planta, com diversos SKUs e não necessariamente trazer o maior retorno. E aí, quando eu tive a percepção que caiu a ficha com 1 ano eu trabalhei 4 anos nessas indústrias. A hora que eu percebi, eu falei, puxa, cabe um modelo de otimização aqui, em que eu vou otimizar a margem, porque cada produto ele tem um ciclo de produção. Sim. E um tempo de produção que ele vai consumir do reator. Então, portanto, eu tenho que otimizar o reator. O reator é o meu recurso crítico, que assim, eu tenho que direcionar o meu reator, o preenchimento do reator, de acordo com as margens dos produtos. O conceito simples, mas o pessoal não aplicava nada. O conceito é simples, mas para quem não conhece, nunca viu, não vai saber. Essa é a vantagem. E aí foi que a primeira oportunidade, o primeiro projeto que eu comecei de fato na área de ciência de dados, na prática, eu desenvolvi um modelo de otimização linear inteiro, que, né, hoje eu vejo que assim, esses tipos de modelos são uma capacidade de dar resultado absurda, mas o mercado de data science não explora tanto na minha oportunidade, na minha visão. Por quê? Porque é um modelo difícil de implementar. Tem que ter uma especialização, um conhecimento bastante refinado e experiência para você transformar um processo num equacionamento. Sim. E aí a química e petroquímica tinha esse gap claro. Aí eu passei, né, desenvolvi esse modelo, ganhei projeção na empresa, tal, fui promovido e aí ficou. Depois eu vi um outro gap também na área de marketing, de segmentação de cliente, de você fazer desconto, política de desconto, política de alavancamento, de alavancagem de receita. Também foi os 2 grandes projetos que eu fiz, né, utilizando ciência de dados do início ao fim, que eu percebi que ajudou, que complementou bastante o contexto onde eu estava inserido. Aí depois fiquei 4 anos nesse segmento. Eu fui para a área de siderurgia e mineração. E aí, aí o negócio pegou, porque assim, essas empresas têm uma complexidade muito grande, porque assim, elas recebem os insumos, elas recebem carvão, recebem minério de outros países via porto e via trem. Sim. E você tem esses materiais, eles têm que ser condicionados num pátio de estoque, e desse pátio de estoque, eles vão sendo alimentados para as mini fábricas, que aí, se for numa siderúrgica, é composta de várias mini fábricas. Uma complexidade absurda de operação, assim, né? Porque tem pouco espaço, os navios chegam ao mesmo tempo,
os trens também e os recursos para fazer o descarregamento e a movimentação de material são totalmente finitos. A logística deles é alguma coisa grandiosíssima, cara. E assim, extremamente complexa, Matheus. E aí, assim, que eu vi, que eu falei, puxa, eu nasci para isso. Foi aí que, assim, a época do meu florescimento profissional que eu entendi, falei, puxa, é isso aqui. Então, eu via que e o processo de decisão nessas empresas era totalmente assim, achismo, o conhecimento empírico. Tinha um supervisor lá que estava há 20 anos, que o cara entendia que existia um padrão de processo, um padrão de performance e tal, e o cara tentava acomodar aquilo, mas assim, a mente humana, frente a um modelo de otimização que você tem várias... O algoritmo ele trabalha todas as variáveis ao mesmo tempo, tende a ser muito pior do que o modelo. Né? A performance do ser humano tende a ser... Né? Porque ele não tem a capacidade de analisar vários cenários e tudo sendo considerado ao mesmo tempo. E eu vi esse gap da logística de inbound, que é de recebimento e armazenagem, e a logística outbound. Que foi os maiores gaps que eu vi em siderurgia e mineração. E aí, nesse período, eu desenvolvi muita habilidade em otimização e simulação por evento discreto, que é uma tecnologia que, nascida assim, tem o Arena, o ProModel e tal, que são softwares que oferecem uma metodologia, uma forma de você modelar, que você consegue analisar, né? O tempo ele compõe o modelo, ele é uma parte assim, importantíssima do modelo, e você consegue acompanhar dinamicamente a capacidade de produção, a formação de filas, ou a identificação de gargalos, a capacidade de produção. Então, assim, a performance dos agentes, né, dos equipamentos. Então, foi um período que eu ajudei bastante, na minha visão, assim, eu ajudei bastante. E eles guardam bem esses dados, essas informações todas? Eles têm seu centro de dados, informações, ou é tudo jogado? Não. Na minha época, assim, hoje, assim, eu compus eu tive essa oportunidade em 2010 até 2016. Existia muitos gaps, assim, a indústria é um campo extremamente fértil de aplicação, mas que não está no mesmo nível de um banco, de uma empresa de telecomunicação com relação à disponibilidade do dado. Que no final do dia, mesmo a otimização, mesmo a simulação, ela depende de dados históricos. Menos do que o modelo de machine learning, que é a essência, né, do treinamento do modelo, mas você precisa para calibrar as variáveis. E assim, dava para fazer, mas era bem difícil. Eu precisava do cara da TI, não existia o conceito de data lake, de data warehouse, não tinha, né, essas tecnologias que a gente vê hoje, né? Várias tecnologias de disponibilização, arquiteturas voltadas para dados. Então, foi legal, eu consegui desenvolver várias coisas, acho que assim, né, foi um período muito legal da minha carreira, e tinha essa questão da dificuldade do dado. O que de fato isso contribuiu para a minha carreira? Eu fiquei um cara extremamente crítico e desenvolvi a minha metodologia cross, assim, né? Então, eu aplicava, são problemas industriais, que tinha a oportunidade de aplicar o Lean Six Sigma, a metodologia Six Sigma com Lean,